Oi gente, tudo bem? Na nossa aula de hoje vamos falar sobre educação para convivência ética ou educação em valores na escola. Primeiro ponto, eu fiz aqui um esquema para traçar então com vocês os princípios dessa educação para convivência ética. E um primeiro ponto que eu gostaria de tratar com vocês é que essa educação não se dá por verbalismos. Então não adianta chegar na sala de aula, num ambiente em que os estudantes não se respeitam, não conseguem dialogar, usam da agressividade para resolver os seus problemas e passar 1 hora falando para eles sobre a importância do respeito, o que é respeitar. É claro que conversar sobre, debater e compreender esses valores, compreender quando eles são usados, quando é que eu estou agindo contra esses valores, isso é muito importante, como nós vimos para o desenvolvimento da autonomia moral, para o desenvolvimento de personalidades éticas. Mas a educação para a convivência ética vai muito além disso. Vai muito além de conversar com os estudantes sobre. E veja que conversar com o estudante sobre é diferente dessa linguagem verbalista, aquelas lições de moral que a gente é acostumado a dar nos estudantes, Ou quando a gente trabalhava com as crianças pequenas, a gente usava aquelas fábulas que no final da história tinham uma lição de moral. E acreditava-se que fazendo isso seria suficiente para que as crianças, adolescentes aprendessem sobre esses valores e incorporassem então ao seu desenvolvimento. Então o primeiro ponto é sem verbalismos, apesar de que conversar, discutir sobre os problemas de convivência é muito importante, mas é diferente discutir, conversar sobre problemas do que dar lições de moral, certo? Um segundo aspecto para a gente pensar é se a escola é um espaço para essa educação em valores. Como nós vimos ao longo da disciplina, nós convivemos em diferentes marcos, nós convivemos com os nossos pares, nós convivemos com a nossa família, nós convivemos com um meio cultural e social mais amplo, via tecnologias, nós convivemos nos espaços de lazer, nós convivemos seja jogando videogame online, ou no futebol, no vôlei, enfim, nos diferentes grupos nós convivemos além da família e da escola, e em todos esses marcos de convivência, a partir das relações que nós vamos estabelecendo, nós vamos aprendendo, abstraindo determinadas formas, determinados valores, expectativas, formas, de se comportar. Eu sei como é que meus amigos, os valores e as regras que são compartilhadas no meu grupo de amigos. E eu sei quais são os valores, as regras que são compartilhadas na minha família, são diferentes. E isso, ao longo da minha construção, vai fazendo parte, então, desse desenvolvimento. Mas, seria papel, então, da escola essa educação? Sim, a gente já viu nas nossas primeiras aulas, que está lá na LDB, esteve nos PCNs, está na BNCC, pela via do desenvolvimento de competências socioemocionais, o trabalho com valores na escola. Então, no primeiro aspecto, legalmente nós estamos amparadas, é dever da escola, A LDB fala claramente, o desenvolvimento integral do indivíduo, não só de conhecimentos, mas a formação para a cidadania, o desenvolvimento social, afetivo, moral desses sujeitos. Então, sim, a escola tem esse papel. E, além disso, nós temos que entender que mesmo que nós não queiramos trabalhar com a convivência, nós já vimos que nós fazemos isso, Então, lembram daquela tendência de educar em valores, aquela laissez-faire que cada um faz do seu jeito? Então, quando eu me relaciono com o meu estudante, se eu digo para ele, fulano, olha, a gente tinha um combinado, você tem que cumprir os nossos combinados, porque imagina se eu descumprisse os combinados com vocês sem conversar,
como é que seria? Né? Vocês também não iam gostar, então a gente tem que ser justo, né? Tanto vocês, eu com vocês, enfim. Veja, quando eu estou fazendo isso, eu estou ensinando, estou trabalhando com eles a importância de que as pessoas têm que ser respeitadas, de que algo que é combinado tem que ser cumprido, né? Não é que não possa ser conversado ou revisto, né? Mas então tem que ter esse processo de revisão. Então eu estou educando, só que eu posso fazer isso sem ter consciência, né? E assim como eu convivo na família, eu estou convivendo na escola. E na escola, enquanto na família, a família segue valores que são privados, que são normas que são privadas, que consideram importantes para a educação dos seus filhos, enfim, para as relações familiares, a partir das suas crenças, né, dos valores que foi construindo, da sua trajetória, vai passando para os filhos, né. Na escola, aquilo, a gente não trata do que é privado, a gente trata do que é público, a gente trata daquilo que é coletivo. Então, na escola, a gente tem a experiência, a possibilidade de pensar sobre diferentes perspectivas. Então, se na minha família os meus pais gritam para resolver todos os problemas, eles acham que é só gritando na base de quem tem a voz mais forte, né, quem tem a última palavra que ganha para resolver um conflito. Na família, na escola, desculpe, se eu tenho essa experiência na família, na escola eu posso pensar, opa, tem gente que resolve gritando, mas tem gente que resolve conversando. Opa, existe uma outra forma de resolver problemas. Enquanto que se eu brigar com a minha mãe, ela vai continuar sendo minha mãe. Então, não devo usar isso como uma desculpa, né, para brigar com a minha mãe, mas existe esse vínculo afetivo, né, que é diferente daquele vínculo que eu estabeleço com os professores, com os meus colegas, com os meus amigos. Então, se eu descumprir um combinado com o meu amigo, fizer alguma coisa que o chateie, ele vai deixar de ser meu amigo. Então, é nas relações com os pares que eu vou experimentando a importância das regras que são boas não só para mim, mas boas para os outros, né? As consequências, então, de descumpri-las, né? Vou experimentando, conhecendo diferentes valores. E é muito importante que a escola tenha como base para o seu trabalho aqueles valores que são universais, né? Aqueles valores morais que são declarados na Declaração dos Direitos Humanos, né, ou que são conhecidos como importantes universalmente, como o respeito, a justiça, a solidariedade, a cooperação, né. Então, dito isso, reconhecendo que a escola é sim um espaço de educação para a convivência ética, como é que pode ser então essa educação? Em primeiro lugar, aqui do ladinho, vejam que tem no meu mouse, eu não vou conseguir mostrar para vocês, não sei porque ele não está aparecendo o mouse aqui, mas estão nos primeiros post-its aqui. Então eu tenho que a educação para a convivência ética, então ela vai contribuir para o desenvolvimento da autonomia moral. Nós vimos o quanto isso é um processo longo e o quanto isso, para que esse desenvolvimento da autonomia moral aconteça, o quanto é importante as relações com pares, relações igualitárias, de cooperação, de respeito mútuo, né? Que se promove então a descentração, e a escola então é um espaço riquíssimo, né, para contribuir para esse desenvolvimento da autonomia moral. Além disso, a educação para a convivência ética também contribui para a formação de personalidades éticas, né? Como eu apresentei na aula anterior, né? A pessoa com personalidade ética é aquela que tem imagens de si carregadas de valor moral, né? E valores que são bons não só para si, mas para os outros e, né, com os outros, e também em locais e instituições que são justas. Então, atrelada
todo esse desenvolvimento da autonomia moral e de formação de personalidades éticas também contribui para um clima escolar positivo. Como a gente vai ver nas próximas aulas, também quando nós discutirmos sobre a questão do clima escolar, a gente vai perceber que um clima positivo, né? Ou seja, como os indivíduos percebem aquelas relações, os valores daquela instituição. Se elas percebem que essa instituição compartilha valores solidários, justos, que a justiça embasa as relações, que o respeito mútuo está presente, que a solidariedade é algo que é incentivado, tudo isso contribui para o desempenho acadêmico dos indivíduos. Muitas vezes as instituições olham o problema da evasão, das dificuldades de aprendizagem, como lá o resultado, a nota, o final, a evasão, aquele aluno que evadiu. Mas elas deixam de olhar todos os fatores que contribuíram para aquele estudante ter uma noção de sentido e de pertencimento àquela instituição. Então, as relações interpessoais, né, um clima escolar positivo, contribui sim para que os alunos, os estudantes se engajem nas atividades, eles se sintam pertencentes, eles se sintam seguros naquele ambiente e então, né, a aprendizagem ocorra de uma forma mais saudável e melhor. Tá? Então, contribui tanto para o bem-estar dos indivíduos, quanto para as questões de aprendizagem, né? E, é claro, para a melhoria das relações interpessoais. E vejam, gente, que essa educação para a convivência ética, quando eu digo que ela não se dá por verbalismo, é porque ela não acontece de forma pontual, não é? Então, ela é um processo, nós estamos convivendo a todo momento chegam crianças, adolescentes, jovens diferentes, não é? Professores, técnicos, servidores diferentes nessa instituição. Então, conviver é algo que precisa ser diário, né? Nós nos relacionamos diariamente, toda essa educação para a convivência ética, ela deve ser ampla e contínua, tá? Então, vamos para os aspectos, começando então com a nossa flechinha lá para cima, né? Essa educação para a convivência ética, então, de uma forma geral, eu vou falar de todos esses princípios, então, dessa educação, mas, de uma forma geral, Piaget já nos diria, é muito importante organizar os valores para que o ambiente, para que os valores sejam vivenciados. Então, não adianta eu falar durante 1 hora sobre a importância do respeito, se eu não promovo relações respeitosas. Não adianta eu dizer, olha, a justiça é um valor muito importante que tem que estar presente, se eu trato os alunos de forma diferente. Se eu trato aquele que vem mais cheirosinho para a escola, né? Ou que sempre responde bem a minha aula, né? Se faço uma pergunta, aquele estudante responde. Ou se eu trato de forma desigual, né, os servidores da instituição, trato com menor importância quem cuida da limpeza, quem faz merenda, de um professor. Veja, são todos pessoas integrantes dessa comunidade. Então, não posso falar em equidade, né, em respeito mútuo, se eu trato as pessoas de forma diferente e desigual. Tá? Então, os valores, eles precisam ser vivenciados. Essa é a primeira questão. Tá? E aí, por isso que eu sempre falo, quais são os valores que eu quero promover? Sobre quais valores que vai se dar esse trabalho para a convivência? Eu quero formar para a competição, para o individualismo? Ok, não é uma educação para a convivência ética, mas é uma educação baseada nesses valores. Então, eu, enquanto instituição, né, as famílias que vão colocar suas crianças aqui nessa escola saberão que nessa escola se promove para a individualidade e para a competição. Pronto. Certo? Então, quais são os valores? Uma outra questão que Piaget já nos diria é que a importância de organizar a educação com base na cooperação. Então, a cooperação seria um dos valores mais profícuos para promover o desenvolvimento da autonomia moral, o desenvolvimento da formação de personalidades éticas.
tá? Então, cooperar, agir com o outro, né? Operar com o outro e também em instituições justas, tá? Então, assim como Piaget diria a importância da cooperação, Kober complementaria colocando a importância de ter a justiça, né, como sendo um dos princípios do desenvolvimento moral, a importância de ter a escola como uma comunidade justa, né, em que as regras sejam conhecidas, né, por todos os agentes, todas as pessoas dessa instituição, que as pessoas tenham um sentimento de pertencimento ao grupo, que compartilhe das responsabilidades. E para que isso ocorra de fato, é importante que esse ambiente seja democrático, tá? Então, tendo um ambiente que se prioriza o diálogo como a forma principal de resolução de conflitos e tomada de decisões. Um diálogo que leve à participação, à troca, decisões coletivas, troca de pontos de vista, enfim, sempre visando o bem comum. E pensando, como eu já disse, que essa educação para a convivência ética, ela é uma construção, é algo diário, é algo contínuo. Tá? Então, quais seriam os princípios dessa educação para a convivência ética? Bom, vamos lá então, os princípios, começando, se a gente pudesse então pensar um plano para a educação para convivência ética, por onde é que eu começaria, né? Eu começaria avaliando a realidade. Então, tem que ter noção que uma instituição de ensino superior, uma instituição de ensino médio, uma escola da região X, vizinha da outra, por mais que elas sejam vizinhas, elas são diferentes, têm realidades diferentes, os sujeitos são diferentes, né? E podem compartilhar problemas diferentes. Por isso, o primeiro aspecto é usar instrumentos que sejam validados, tá? Para identificar a qualidade dessa convivência, o clima escolar, não é? Ou eu posso também ter outras formas de avaliar essa realidade, não é? Eu posso ter registros de classe, né, em que os professores escrevem lá, não aquele caderninho preto, né, gente, pelo amor de Deus, mas um registro em que cotidianamente se fala dos principais problemas, das principais soluções que vão sendo elencadas, que se tenha talvez caixinhas então, ao lado do uso de instrumentos padronizados, né, que vão dar um aporte geral, eu posso ter outras formas, né, como esses cadernos de registro, próprios conselhos de classe, as assembleias, encontros com as famílias, os diferentes membros da comunidade, caixinhas, né, hoje com o ensino remoto não seria possível, mas aquelas caixinhas ou e-mails, né, onde as pessoas podem colocar, fazer alguma denúncia ou falar de alguma situação que estão vivendo que não conseguem resolver e estão pedindo ajuda. Então, tem diferentes mecanismos mais informais dessa sistematização dessa realidade e, ao lado deles, os instrumentos que são formais, né, e já validados, como os instrumentos de análise do clima ou de análise da convivência. Então, esses instrumentos vão possibilitar que eu conheça a minha realidade. E é muito importante que não só eu fale enquanto professora, né, os professores da instituição, mas que eu ouça os diferentes membros dessa comunidade, como os estudantes, os familiares, os servidores, né, porque são todas pessoas que convivem. Então, se eu quero saber da convivência, é importante que eu ouça todas essas pessoas. Conhecendo, então, essa realidade, ou seja, quais
Quais são os valores que estão sendo compartilhados, como as coisas estão sendo trabalhadas, quais são os principais problemas que eu tenho enfrentado aqui nessa instituição. A partir disso, além de avaliar os problemas, eu também vou avaliar quais são os recursos que eu tenho, para que eu possa então organizar tempos e espaços para pensar essa convivência. Tá? Então, quando eu falo em avaliar a realidade, eu também tenho que perceber com quem que eu posso contar na instituição para pensar essas questões de convivência. Há espaços para conversar sobre isso. Nós temos espaço no nosso currículo, nas aulas para trabalhar com essa questão. Nós temos espaço pedagógico para professores se reunirem com os estudantes, com as famílias e com os servidores para pensar essas questões, para desenvolvê-las, para avaliá-las, né? Então, eu tenho que saber de quais recursos humanos eu tenho, quais recursos temporais eu tenho, se eu posso disponibilizar tantos minutos, tantas horas dos encontros pedagógicos, enfim. Quais são os recursos, tanto de humanos quanto não humanos, para o desenvolvimento, para o trabalho com a convivência ética. Então, todo esse levantamento é muito importante e vai ajudar na organização de espaços e tempos, né? Para que vejam que se é um trabalho em construção, se é um trabalho que eu não vou fazer de uma hora para outra, que eu não vou fazer, não vai ser uma palestra, uma semana, um mês da convivência que vai promover todo esse desenvolvimento da autonomia moral e da formação de personalidades éticas. Tá? Se é algo que é em construção, muitas das atividades que são possíveis, inclusive, de serem desenvolvidas, exigem formação, tanto dos docentes quanto dos estudantes, das famílias, né, que é um dos últimos aspectos aqui dos princípios da convivência ética. Então, para que seja possível o desenvolvimento, a gente vai falar aqui para frente, de práticas, né, de construção coletiva, colaborativa de regras, formação, mas para tudo isso eu preciso de tempo. Esse é um dos principais problemas das escolas, não ter tempos e espaços destinados para este trabalho. Então, reconhecer, eu tenho tempo na minha escola, qual é esse tempo? Quais são os espaços que eu posso ocupar com a convivência? Tá? E é muito importante que, como eu já falei, se nós trabalhamos a convivência, essa convivência não é professor-aluno, são todos os membros. Então, é muito importante envolver todos os membros da comunidade interna e externa. Então, ter os representantes de pais, representantes da comunidade, tem escolas, instituições de ensino médio, ensino superior que são muito próximas da comunidade, não é? E, por exemplo, na UFPR, no setor Palotina, até pouco tempo atrás, nós tínhamos um representante da comunidade, do município, no conselho setorial, né? Ele tinha uma vaga, ele participava de todas as reuniões em que nós da universidade pensávamos sobre, deliberávamos sobre o funcionamento da instituição. Então, nós tínhamos um representante da comunidade externa. Então, isso pode acontecer não só na escola, nas instituições de educação básica, mas também em outras instituições. Tá? E isso é muito importante, porque se eu quero que as pessoas trabalhem, né, para uma convivência que seja uma construção, é muito importante que as pessoas saibam disso e que o maior número possível de pessoas se envolva senão fica um trabalho pontual. Da professora Loriane desenvolvendo um projeto de convivência, enquanto ninguém mais sabe naquela instituição quais são os valores que são compartilhados, né, como é que se trabalha com regras, como é que se resolve conflitos, é só a professora Loriane. E aí, como é que realmente a professora Loriane vai dar conta disso? Dificilmente, né, se não houver uma unicidade nessa instituição, certo?
Bom, um outro princípio, então, da educação para a convivência ética é que, então, avaliando a realidade, pensando, construindo esse plano, que essas ações, todo esse trabalho com a convivência, seja o diagnóstico, o desenvolvimento, os espaços, os tempos, como é que vai ser feita a avaliação disso, que práticas que vão ser incentivadas, tudo isso seja organizado num plano de convivência. E esse plano de convivência, ele pode ser tanto fazer parte do projeto político-pedagógico, como ele pode ser um plano à parte, né? Mas é muito importante que haja a construção coletiva, né? Para que todas as pessoas, então, saibam, não seja um plano feito por um, né? Mas se é um plano para todos, que seja feito com o maior número de pessoas. É claro, gente, você tá aqui me ouvindo, você deve estar pensando assim, ai, prof. Lore, mas tu sabe que lá na escola tem professor assim, ó, tem professor, tem técnico que não vai, que ele não quer se envolver com isso. E tá tudo bem. O que eu tô falando aqui é da importância de envolver o maior número de pessoas possível, né? E tem pessoas que realmente eles não vão conseguir trabalhar da forma com que você gostaria, mas é muito importante que eles participem, que eles deem sua opinião, que eles também saibam do trabalho que é desenvolvido, contribuam da forma que eles podem contribuir dentro do seu limite, tá? Uma outra questão que é muito importante é colocar as questões de convivência como um conteúdo curricular. Tá? Então, nós temos já experiências aqui no Brasil que têm usado aulas de convivência, têm conseguido inserir isso no seu projeto pedagógico, têm usado outros espaços de determinadas disciplinas para conseguir trabalhar efetivamente os temas da convivência como conteúdos curriculares, né? Mas as questões, de uma forma geral, o próprio BNCC, os próprios PCNs já colocavam nisso, da importância de, as questões de convivência, elas precisam ser abertamente discutidas, então é muito importante que isso esteja delimitado no currículo da escola. Então, se eu vou falar sobre práticas de respeito, sobre intolerância religiosa, desigualdade social, violência de gênero, violências entre pares, todas essas questões eu tenho que trabalhar intencionalmente e é muito importante que elas façam parte do currículo, certo? Bom, que mais? Então, além de colocar o sistema de convivência como um conteúdo curricular, é muito importante que as práticas, né, as relações interpessoais, as ações que forem sendo desenvolvidas, sejam pautadas na cooperação, como eu já falei, né, para o Piaget a cooperação é um dos princípios mais importantes para o desenvolvimento da autonomia moral, né, da adesão a valores, na participação e na promoção do sentimento de pertencimento. Então, vejam, isso parece assim, nossa, mas parece tão óbvio, mas como é que eu quero que os indivíduos se sintam pertencentes se eu não promovo essas práticas, certo? Então, eu tenho sim que promover a participação dos diferentes membros, das pessoas que cuidam da limpeza, das pessoas que cuidam da cozinha, das pessoas que cuidam da chegada dos estudantes na escola, no instituto, na universidade, dos professores, das técnicas, enfim, de uma forma geral, que todas as pessoas participem, né, das discussões, seja em assembleias de classe, assembleias de turma, assembleias de professores, com os demais membros da comunidade, que elas participem. E aí, isso a gente está falando, na verdade, de gestão democrática,
não é? Então, é a partir desses princípios da gestão democrática que a gente vai conseguir engajar todas as pessoas, que elas tenham um espaço de fala, de escuta, de tomada de decisão, né, de tomada de responsabilidade, para que elas então se engajem, né, com as ações de uma forma geral e se sintam pertencentes. Tá? Uma outra questão muito importante é a construção coletiva, colaborativa e reflexiva de regras. Tá? Então, não tem uma instituição como não ter regras, né? As pessoas, quando elas convivem, elas vão encontrando formas de se relacionar e de conviver. Na instituição, as diferentes instituições todas têm as suas regras de convivência, as regras disciplinares, não é? E vejam, né, se Piaget já diria, né, a moral é o respeito às regras, né, eu preciso. E a autonomia moral é o sujeito que age conforme regras que ele internalizou e acha que são, e valores que são importantes não só para si, mas também para esses outros. É muito importante que ele entenda dessas regras, né? Então, quando ele está lá no grupo de amigos, ele está discutindo como é que eles vão fazer o trabalho ou como é que eles estão num jogo diferente. Então, quem vai jogar primeiro, como é que vai ser esse jogo e tal, lá eles se entendem, eles têm formas, né? Eles sabem das regras dentro daquele grupo. E muitas vezes na escola a gente tira essa oportunidade maravilhosa deles pensarem sobre as relações interpessoais, os problemas de convivência, deliberando sobre a forma da disciplina e as regras de convivência sem a participação dos estudantes e das outras pessoas dessa comunidade. Né? Então, enquanto lá no grupo de iguais eles discutem, parece que na escola a gente tira essa oportunidade. Né? Então, uma gestão democrática envolve, sim, a construção coletiva de regras. E a gente vai ver depois como é que a gente faz, né, essa construção de regras. Não é algo que tem que ser imposto, é algo que tem que ser a partir dos problemas que vão surgindo. Isso tudo vai contribuindo para o sentimento de pertencimento, para essa participação dos estudantes e para a criação do sentimento de responsabilidade. Não, gente, eu entendo por que eu tenho que agir dessa forma. Eu ajudei, eu participei da discussão onde nós chegamos à conclusão que era melhor a gente fazer assim com relação à disciplina X, aquele problema X que estava acontecendo aqui na escola, né? Então, isso é muito saudável e tem que ser um dos princípios a ser seguido para essa promoção da educação para a convivência ética. Outra questão é a de valorização do protagonismo. Esse princípio do protagonismo, ele está muito conectado com os anteriores, não é? E quando a gente fala do protagonismo dos estudantes, das estudantes, a gente não fala só de promover os grêmios estudantis, tá? A gente está falando de realmente, se eu quero o desenvolvimento da autonomia, eu quero que esses estudantes sejam capazes de tomar decisões, que eles saibam pensar as consequências, pensar em diferentes perspectivas, considerar os sentimentos dos outros, as ideias do outro, comparar, pensar nas consequências, comparar com aquilo que ele pensa, enfim, todo esse processo é um processo ele precisa aprender. Para ele aprender, ele precisa participar de espaços em que ele vivencia a tomada de decisões, as ações, não só a tomada de decisões, mas também a ação das coisas, né? O desenvolvimento destas. Então, desde pensar formas, é claro que em sala de aula, na escola, sempre tem aquele que é responsável, a direção tem sua responsabilidade, coordenação pedagógica, as famílias, os professores, o pessoal da cozinha, todo mundo tem as suas responsabilidades, né? Mas quais são os espaços em que eu posso trazer os estudantes para que eles participem da tomada de decisão,
das ações, que eles se responsabilizam, que eles façam parte, que eles não sejam apenas receptores de tudo que acontece na escola. Então vamos pensar assim, eu, enquanto professora, eu sei da minha responsabilidade, quais conteúdos que eu tenho que trabalhar, como é que a escola trabalha e tal. Mas eu não posso colocar isso para os estudantes, olha, a gente tem que trabalhar isso, isso e isso. Pensei nessas possibilidades, o que você sugere? Como que nós poderíamos desenvolver isso daqui? Ou estamos com, digamos, está acontecendo um problema geral na turma, né? A maior parte dos estudantes não está trazendo os livros de volta, né? Eles levam os livros para casa toda semana e a maior parte da turma não está trazendo os livros no período indicado. Veja, isso é um problema que envolve a turma, né? A maior parte da turma. Então, eu posso chegar com a solução pronta, ou eu posso dar a oportunidade desses sujeitos pensarem nesse problema, o que está acontecendo, por que a turma não está trazendo os livros na data, o prazo está curto, é esquecimento, tem alguma coisa que a gente poderia fazer para resolver esse problema? E envolver então os estudantes para pensar nisso, para que eles auxiliem na busca, na construção coletiva de uma solução para essa situação. Isso é promover o protagonismo, né? Então, nós temos nas diferentes decisões do dia a dia de sala de aula, dos problemas de sala de aula, das ações que precisam ser desenvolvidas na sala de aula com a aprendizagem, né? Então eu posso trabalhar em grupos para colocar um aluno para ajudar o outro, não precisa ser centrado só no professor que vai tomar as decisões ou só o professor vai ajudar, o estudante também pode ajudar. E nós temos também sistemas que nós chamamos sistemas de ajuda entre pares que valorizam justamente esse protagonismo dos estudantes. Então eu posso ter nos diferentes espaços de decisão, de tomada de ação e de avaliação das coisas que acontecem na escola, a participação dos estudantes, né, via gestão democrática. Mas eu também posso ter sistemas específicos, que são os alunos ajudantes, que prestam algum sistema, algum tipo de apoio para outros estudantes. Então pode ser desde aquele aluno ajudante que ajuda na distribuição das coisas, dos livros, né, a recolher as tarefas em sala, a verificar quem veio, fazer a chamada, né? Ou aqueles sistemas, por exemplo, de estudantes que acolhem quando vem algum aluno novo para a escola, que apresentam a escola, ou aqueles que acompanham, por exemplo, nos intervalos, aqueles colegas que estão muito sozinhos, ou aqueles sistemas em que de alunos tutores, por exemplo, que ajudam, que os mais velhos ajudam os mais novos em determinadas questões, né, como por exemplo segurança na internet, uso de imagens, senhas, né, pode mandar nude. Às vezes, se eu, enquanto professora, vou trabalhar determinada coisa com os estudantes, com adolescentes, eles vão ficar, eu não vou falar isso pro prof. Loura, imagina que vergonha. Agora, se eu colocar estudantes de primeiro ano sendo como tutores dos alunos de nono ano, né, pode ser que os de nono ou os de oitavo se abram muito mais facilmente para aqueles que são um pouquinho só mais velhos do que eles, né, e para que talvez entenderiam, né, não teriam tanta vergonha de falar sobre essa questão. Por exemplo, eu mandei um nude, agora tô com medo que meu namoradinho vai vazar as minhas imagens, né, não sei como fazer com isso. Então veja que os sistemas de ajuda entre pares, né, que a gente vai ver também no módulo mais específico de bullying, e eu vou deixar toda uma literatura para vocês, são diferentes sistemas em que os estudantes, ou de forma individual ou em pequenos grupos, eles prestam ajuda, seja de amigos, acompanhantes, a resolver problemas, a resolver conflitos, a atuar em diferentes situações menores, problemas que são menores, até porque nós, professores, não temos tempo de ver tudo que acontece, não é? E os estudantes, eles se sentem valorizados e eles se sentem protagonistas realmente
e se envolvem com muita responsabilidade nessas ações. Tem dado resultados muito positivos, né? O trabalho com sistemas de ajuda entre pares, tanto para a questão de resolver conflitos, diminuir situações de violências, prevenir situações de bullying e de cyberbullying, tá? Então é claro que esses estudantes, eles não conseguem resolver uma situação de bullying, então, mas eles podem ser os primeiros a identificar que algum colega pode estar sofrendo ali alguma coisa que é mais séria, e eles podem então quebrar o sigilo e conversar com os professores tutores e dizer, olha, acho que ali está tendo um problema um pouquinho maior, um caso de abuso, um caso de assédio, um caso de bullying ou de cyber, né? E aí a equipe pedagógica pode intervir. E as pesquisas têm evidenciado também que os estudantes procuram primeiro aqueles que são seus pares para pedir ajuda. Talvez porque nessa questão da confiança, né, com os seus pares, e também porque os professores nem sempre têm tempo para resolver tudo. Enfim, existem muitas formas de trabalhar com os sistemas de ajuda entre pares, e eles são boas formas de valorizar o protagonismo estudantil, certo? Bom, nós também, outro princípio para a educação para a convivência ética é a disponibilização de tempos e espaços para discutir regras e outras questões da vida escolar com os estudantes. Então, isso aqui está muito ligado, né, com o que eu falei da construção coletiva e colaborativa de regras, né? Mas ter esses espaços, como na Espanha, por exemplo, eles têm as aulas de tutoria. São aulas semanais inseridas no seu currículo, que são 1-2 horas por semana, que são destinadas para eles, com o professor tutor, para eles, dentro do seu currículo, assim como eles têm aula de geografia, de matemática, de ciências, para trabalhar as questões de convivência. Então, para trabalhar a construção de regras, os problemas que podem estar acontecendo naquela turma, discutir questões de gênero, de desigualdade social, violências, enfim, todas essas questões que são relacionadas à convivência podem ser trabalhadas, né? Prevenção ao bullying, cyberbullying, né? As dúvidas dos estudantes sobre questões de sexualidade, podem então ser trabalhadas nesses espaços. Mas nós também, aqui no Brasil, nós não temos esse espaço institucionalizado, né? O próprio trabalho com educação para convivência ética, já nos PCNs era dito para ser trabalhado de forma transversal, não por meio de uma disciplina, e na BNCC também, por todas as disciplinas, mas é muito importante que a escola pense, bom, como é que vai ser esse trabalho? Em quais serão os espaços que nós teremos para discutir essas questões com os estudantes, em quais disciplinas, em quais momentos, a gente vai criar uma disciplina, não vai, a gente vai ter um horário quinzenal ou mensal para ter assembleias de classe, assembleias de turma, né, para discutir essas questões, que nós vamos colocar um horário a mais. Então, eu também vou deixar a dica para vocês sobre as assembleias de classe, que são momentos riquíssimos para este trabalho, tá? Bom, e aí a gente vem para aquilo que o Puig fala sobre as práticas procedimentais e as práticas substantivas, tá? Então, quando eu penso na promoção de práticas de valores, veja que eu falei até agora de ter os conteúdos de convivência como parte do currículo, que as práticas sejam pautadas na cooperação, na construção de regras, tempo e espaços, valorização do protagonismo. Mas o Puig sintetiza, né, e por isso que eu coloquei nas corzinhas verde aqui e laranja, o que seriam essas práticas procedimentais e as práticas substantivas. Então, que a convivência, ela contribua, então, para o desenvolvimento dessas questões. Então, como práticas procedimentais, o Puig indica aquelas que estabelecem
condutas permitindo a busca ou criação de algo moralmente valioso ou correto e possibilitam espaços para a criatividade moral dos sujeitos. E aí a gente tem dois tipos. Os procedimentos de reflexividade, que são aqueles de autocuidado e autoconhecimento, momentos de falar de si, expressão de sentimentos, né, que são próprios desse pensar e repensar a sua própria moral. E aquelas outras práticas, então essas de reflexividade e aquelas que são de deliberação, né? Então, onde os estudantes podem pensar sobre, como nas assembleias que eu falei para vocês, quando eles podem pensar a resolução de conflitos, a própria mediação de conflitos na escola, discussão de dilemas, né? Então são todos sessões de debates, role-playing, dramatizações, né? Enfim, todos esses momentos em que os estudantes são chamados a pensar sobre os problemas, seja reais ou seja hipotéticos, né? Ou a vivenciar, seja discutir um filme, fazer a discussão de dilemas morais, o que você faria nessa situação, como, porquê, qual é a consequência, enfim, né? Então eu tenho, nessas práticas procedimentais, eu tenho tanto aquelas que levam à reflexão, né, quanto aquelas que levam, né, à deliberação. Como é que eu agiria nesta situação, tá? E aí, todas essas práticas, a gente tem uma literatura bem densa que explica, né, cada uma delas, sobre solução de conflitos, a mediação, expressão de sentimentos, atividades de autocuidado, autoconhecimento, tá? E o Puig também fala nas práticas substantivas, né? São aquelas que estabelecem ações que expressam valores reconhecidos e desejados pela comunidade e indicam finalidades morais. Entretanto, não há espaço para criatividade moral, né? E assim como aqui nas procedimentais os indivíduos eles podem pensar como eles agiriam, nas práticas substantivas elas já são para cristalizar aqueles valores que a instituição tem como caros, como importantes, né, para serem trabalhados. E eles também são classificados em dois tipos: as de virtudes e as normativas, que estão aqui nos post-its laranjinhas que eu coloquei para vocês. Então, as práticas de virtude, né, elas podem ser exigem uma tarefa cooperativa, né, visando atender às necessidades relacionadas à convivência, né? Então, o protagonista deve ser um coletivo formado por uma parte ou totalidade da classe. E exemplos dessas práticas, os métodos de aprendizagem cooperativa, realização e revisão de uma tarefa de classe, festas e celebrações da instituição, realização de projetos, formação de grupos de trabalho, né? Um exemplo de prática de virtude são o que nós acabamos de falar sobre os alunos ajudantes. Então, a instituição está demarcando que a ajuda, a prestação de ajuda é algo que é importante, né, de ser desenvolvido, de ser valorizado naquela instituição, certo? E nós temos também aquelas práticas substantivas que são as normativas, né? Então, são aquelas em que se trabalham, na verdade, estão, na verdade, presentes no interior das outras práticas, né? E são relacionadas, então, ao ensino e aprendizagem de normas, né? Então, nesse processo dos estudantes entenderem, né, quais são as condutas que são esperadas, quais são os comportamentos, quais são os valores que são compartilhados. Isso é uma forma, né, de cristalizar, então, aqueles comportamentos, aqueles valores, aquelas virtudes, né, que se espera formar nos indivíduos. E aí, gente, vejam que tudo isso
Se vocês, encerrando essa aula, vocês vão dizer assim, nossa, eu preciso trabalhar com a construção de regras colaborativa. Nossa, gostei muito dessa ideia de trabalhar com sistemas de ajuda entre pares. Nossa, gostei muito dessa ideia de mediação de conflitos, onde os próprios estudantes mediam conflitos dos seus pares. Não é o professor, né, igual naquelas práticas de justiça restaurativa, em que eu tenho um adulto que media conflitos, né? Nessa prática de mediação de conflitos entre pares, são os próprios estudantes que oferecem ajuda. Poxa vida, eu quero fazer isso. Eu quero trabalhar com a expressão de sentimentos, eu quero trabalhar com dilemas morais em sala de aula, né? Seja na minha aula de matemática ou na minha aula de história. Mas o que é essa prática? Como é que eu desenvolvo? Todas essas questões, elas têm uma carga, um corpo teórico muito grande, muito consistente, né? E não são práticas, até o desenvolvimento das assembleias escolares precisa uma formação, uma preparação de quem vai mediar essas assembleias, né? Para que todos tenham um espaço, tem todo um protocolo de pauta, como é que essa pauta é construída, os espaços de fala e escuta, como é que os combinados são seguidos, né? Imagina, no momento que as pessoas começam a discutir e colocar diferentes perspectivas, como é que eu faço para controlar isso, para que ninguém se agrida, para que todos sejam ouvidos, todos sejam respeitados, que as pessoas se sintam acolhidas naquele espaço. Então, tudo isso exige formação. E para ter formação docente, aí vocês vão dizer assim, nossa, mas eu não aprendi isso na universidade. Essa formação docente que eu falo pode ser tanto a formação que vem da sua formação inicial, mas é aquela formação que é contínua. Tem muitas coisas que a gente não aprende na universidade e que a gente vai aprender ao longo da nossa formação, né? Eu vou trabalhar numa instituição que eu não vou precisar fazer isso, mas em outras sim. Então, naquele momento eu vou precisar aprender como é que eu trabalho com aquilo, certo? Então, por isso que é muito importante aquilo que eu falei para vocês, da instituição pensar a convivência, pensar o trabalho com a convivência, pensar quais são os recursos humanos. Quem vai se envolver com isso? Todos os professores, alguns, tem representantes de famílias, eu tenho representante dos técnicos, das técnicas, dos demais servidores. Quem é que vai se envolver? A gente vai ter encontros semanais, a gente vai ter encontros mensais. Como é que a gente vai fazer isso? Porque isso exige formação, né? Então, se eu tenho apoio, inclusive, da instituição superior, né, da instância administrativa, da Secretaria de Educação, do Ministério da Educação, né, enfim, quais são os espaços e tempos que eu tenho para que essa formação exija? E eu preciso, né, ter esses espaços para que os professores possam, os professores, quando eu falo, né, as pessoas da comunidade, elas possam aprender, avaliar. Então, tudo isso aqui que eu falei já antes, gente, toda essa parte aqui de avaliação, construção do plano, pensar essas práticas, tudo isso aqui precisa de formação e de tempo, não é? Então, para que se aprenda tudo isso, se coloca na prática, desenvolva, avalie, precisa desses espaços. E a formação tem que envolver não só os professores. Muitas dessas coisas envolvem a formação dos próprios estudantes, por exemplo, os alunos ajudantes, sistemas de ajuda entre pares. Geralmente essa formação é feita durante uma semana. Esses estudantes são tirados das suas aulas, né? E eles passam por uma formação intensa e depois eles vão ter ainda o acompanhamento dos professores tutores para o desenvolvimento das suas ações. Então precisa ter um tempo. E, poxa vida, se eu quero que a família conheça o trabalho que eu desenvolvo na escola, dê continuidade, também contribua para isso, existem também as escolas de pais, né, que podem, né, contribuir para todo o trabalho que é desenvolvido dentro da instituição. Então, vejam, gente, que não é um jogo de empurra-empurra, quem faz o que é a família, ou a escola faz tudo, não. É um trabalho colaborativo. E é muito importante que todos sejam envolvidos e tenham a sua parte
nesse trabalho. E para fechar, gente, a minha aula, que era para ser 20 minutos, como sempre, já chegamos a 54 minutos, o que eu tenho para dizer para vocês é que essas ações têm que ser permanentes, elas exigem constante avaliação, planejamento, desenvolvimento, avaliação e reconstrução, porque é um processo. Tá? Eu espero que esses princípios tenham inspirado vocês e lembrando que cada um deles exige estudo, exige aprofundamento. Tá? Então, o trabalho com a convivência, ele é rico, ele é complexo, ele é necessário e ele é possível. Nas próximas aulas, então, a gente vai falando um pouquinho de cada um desses princípios, como a construção de regras, a resolução de conflitos, enfrentamento ao bullying, avaliação do clima, tá? Até mais!